Isso aí, meus queridos. Eu acho que a colocação da colega é perfeita, pô, vamos enfrentar o Enem daqui a pouco. Bacana a gente pelo menos resolver algumas questões do Enem, sentir o que tem de diferente do Enem comparado com outros concursos, para ver se a gente consegue tomar uma postura que nos ajude a superar o Enem. Eu já comentei com vocês, cara, quando eu tenho tempo, quando eu tenho oportunidade, eu faço vestibular. Faço vestibular completo, vários dias, fingindo que eu sou um aluno normal, que eu estou interessado em todas as matérias, não só em física e matemática, que são as minhas matérias. E eu sempre fico esgotado quando eu saio do vestibular ou do Enem. Eu sempre dou tudo o que eu posso. Claro, nas minhas matérias eu vou muito bem, que é obrigação, né? Obrigação que vem. As outras matérias, dependendo do concurso, eu vou um pouco melhor, um pouco pior, né? Mas eu vejo o quanto é desgastante. E o Enem sempre foi um desafio maior para mim, porque quando eu faço vestibular da Federal, alguma coisa, eu já estou acostumado com aquele clima de vestibular, já fiz algumas vezes, só que o Enem, quando ele começou, era o meu último ano do ensino médio, e eu perdi o meu Enem, não fui fazer o meu Enem, até porque o Enem não tinha esse valor que hoje ele tem, né? Então eu estava preocupado mais com o vestibular da Federal, lá de Santa Catarina. Quando eu comecei a interagir mais com o Enem, eu já estava do outro lado da sala de aula, já estava na sala dando aula. E aí então, sempre desdenhei do Enem, sempre ri do Enem, porque, porra, o Enem, o que tem de física do primeiro Enem? Não tinha nada. Era só interpretação de texto, umas regrinhas de 3 idiotas, não tinha questão boa. Aí começou a aparecer umas questões melhores, e algumas até difíceis de física. Só que ainda de 10 questões de física, 5 eram interpretação de texto, 3 era matemática básica e 2 era física mesmo. Mesmo que fácil, tinha que saber física para matar a questão. Hoje o Enem melhorou bastante já. Hoje, apesar de boa prova de física, boa parte da prova de física ainda ser resolutível apenas com interpretação de texto e bom senso, então tem questões de física que tem que estar preparado. Ele vai te contar uma história que tu nunca escutou falar na aula. Não é para tu desesperar. Aqueles elementos que vão estar lá explícitos vão ser o suficientes para te matar a questão. Tu tem que manter a calma e eventualmente ler mais de uma vez o enunciado para matar a charada. Agora, a principal dica que eu vou te dar é a seguinte: quando eu comecei a fazer simulado do Enem nos escolas do meu trabalho, ou seja, me sentava junto com os alunos e fazia igual. Cara, nas provas de física, eu percebia que se eu continuasse lendo todos os enunciados, eu não conseguiria terminar a prova. Lá pelo meio da prova me dava desespero, o cara não vou parar de ler o enunciado. Como assim parar de ler o enunciado? É ler a pergunta, ele vai te dizer, né? Primeiro eu vou ler a pergunta, e depois de ler a pergunta, eu verifico se é preciso ler o enunciado. E aí o que eu comecei a perceber é que na metade das questões o enunciado é inútil. Na metade das questões o enunciado é encheção de linguiça, que te faz perder um tempo enorme na leitura. Então a primeira dica, muito importante para quem vai fazer o Enem, na parte de ciências da natureza, se tu perceber que tu está lendo demais e perdendo tempo, leia a pergunta. Algumas tu vai ver que ler a pergunta não significa nada, tu vai ter que ler o enunciado todo. Outros, ler a pergunta vai te mostrar o que é importante no enunciado, e tu só vai pegar esses dados importantes para resolver a questão. Nós já tivemos várias listas aí, aqui em Chapecó e Erechim, do Enem. Eu peguei uma das listas Enem que surgiram, para a gente começar a discutir algumas questões. Olha só essa questão do Enem de 2014. Se já discutiram essa questão com vocês, me alertem, por favor. A ideia é bem simples, olha só como é física básica essa questão. Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Neste sentido, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta a razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Se o aluno é chato, ele já reclama do enunciado agora. Porque tu vê, olha quem está me dizendo. Está me dizendo que dá para testar a gasolina usando refração. A gasolina. Lá vem o raio. O raio de luz atinge a superfície de separação com um certo ângulo. Este é o raio incidente. O que eu espero que aconteça com o raio de luz quando ele refrata do ar para a gasolina? Aproxima ou afasta da normal?
aproxima ou afasta. Se passar reto é porque a velocidade não mudou. Mas nós sabemos que a velocidade da luz no ar só perde para a velocidade da luz no vácuo. Então a velocidade da luz na gasolina tem que ser menor que a velocidade da luz no ar. Então é esperado que se aproxime da normal. Esse é o possível situação, né? Esse é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de refração. Olha o que ele disse. A razão entre os senos dos raios incidentes e refratado é igual a 1,4. Engraçado, não lembro de ter aprendido na minha vida como é que se extrai o seno de um raio. Eu sei extrair seno de ângulo. De raio eu não sei. E tu vê um doutor, que deve ser doutor em educação de física, o cara que escreveu essa questão, ele falou a razão entre os senos dos raios. Tu vê o que é o Enem do ano passado, está fresca essa questão. Claro que o entendido em física, ele sabe que ele quis dizer o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração. Mas tu vê, né? Ele disse o seno do raio. Já, né? Se o cara é chato, ele já começa a ficar chateado aqui. Então tá, ele me disse que dá para testar se a gasolina é verdadeira ou não, fazendo aquele experimento. Tu pega o seno do I, divide pelo seno do R, tem que dar 1,4. Se não der 1,4, a gasolina está adulterada. Deste modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração do combustível. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Tu vê, ó, isso é a gasolina verdadeira. O cara foi fazer um teste numa outra gasolina qualquer lá e descobriu que esse resultado estava dando 1,9. Aí ele me pergunta, qual foi o comportamento do raio refratado? Ele quer saber o que aconteceu com aquele raio que entrou na gasolina adulterada. Mudou de sentido. Na letra A ele diz que a luz mudou de sentido, em vez de penetrar, ela voltou da gasolina. Faz sentido? Refletiu na gasolina? Sofreu reflexão total. A luz, para sofrer reflexão total, tem que ir do meio mais refringente para o meio menos refringente, não do meio menos refringente para o mais refringente. Impossível reflexão total naquela situação. Atingiu o valor do ângulo limite. Ângulo limite. O que é ângulo limite? É o ângulo acima do qual ocorre reflexão total. Pode ocorrer reflexão total nessa situação? Não, né? Então, ângulo limite não faz parte da brincadeira. Direcionou-se para a superfície de separação, letra D, ou aproximou-se da normal à superfície de separação, letra E. Tu acha que esse raio se afastou ou se aproximou da reta normal? Vamos ver. Ele falou que ele mudou o ângulo de chegada? Não, no enunciado ele disse que o ângulo era fixo, certo? Se essa razão aumentou e o número de cima se manteve o mesmo, a única explicação é que o número de baixo diminuiu. Para o número de baixo ter diminuído, só se o ângulo diminuiu. Então, nessa gasolina adulterada, o raio se aproximou ainda mais do normal, certo? Então, tu vê, o cara só tinha que ter um senso básico de refração. Lembrar que se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. Então, o aluno deveria perceber, já que a razão entre o seno do ângulo de chegada e o seno do ângulo de saída aumentou, a única explicação é que o ângulo de saída diminuiu. Então, tinha que ter noção de física básica. É bom para nós isso. Nem todo mundo teve aulinha de física certinho. Então, se a questão cobrar um pouco de física, a tua chance é um pouco maior que a da média dos brasileiros. Então, tu vê, essa questão é honesta, eu diria, porque exige conhecimento de física básica para poder resolver ela. O gabarito dessa questão, que se tu quiser, tu pode baixar lá na internet, ó, só escreve no começo, ó, uma proposta de dispositivo. Já vais achar a questão se tu quiser depois ver ela com mais calma. Enem 2014. Nosso gabaritinho foi letra E. A luz aproxima da normal. A outra questão dessa lista é aquela que a gente fez, que a colega pediu, do
do ímã e do solenoidezinho que a gente fez naquele cantinho lá. Outra questãozinha interessante, cara, olha só essa questão. Vê se tu já assistisse essa aula de física alguma vez na tua vida. 2014 também. As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar, por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas, e a escolha do melhor reagente para este fim se baseia em 3 aspectos. 1. O quanto escurece a lente. 2. O tempo de escurecimento quando exposta à luz solar. E 3. O tempo de esmaecimento em ambientes sem forte luz solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas 5 amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro são apresentados os resultados. Na parte de ótica a gente estudou lentes fotocromáticas. Cara, eu lembro que em Química Geral 1, lá na Federal, quando eu fazia engenharia mecânica ainda, o cara deu uma aula que falava sobre isso. Explicava lá qual era a molécula, qual era a reação química. No ensino médio eu jamais falei disso. Ah, professor, então não dá para resolver. Não, o cara contou para ti que tem 3 coisas que importam. A velocidade da luz da lente escurecer, a velocidade da lente ficar clara, esmaecer, e o quanto a luz atravessa a lente. O que eu quero de um bom óculos que muda de cor automaticamente? Eu quero que ele demore a escurecer e a clarear, ou quero que ele escureça e clareie rápido? Estou aqui com vocês no ambiente com pouca iluminação, minha lente tem que estar bem transparente, né? Se eu tenho algum problema de visão. Aí de repente eu vou para a rua, se o sol está forte, vai me incomodar, né? O ideal é que ele instantaneamente escureça, virou óculos de sol automático. Aí saí do sol e fui para um apartamento escuro. Se continuar escuro, eu vou ter dificuldade de me locomover naquele lugar com menos incidência de luz. Então o ideal é que a luz, que a lente fique clara bem rápido, né? Concorda comigo? Outra, se eu quero um óculos que escureça quando está na luz solar, eu quero que ele bloqueie a luz solar, né? Então quanto melhor ele bloquear a luz solar, melhor para mim também, certo? Então eu quero um óculos que escureça rápido, que fique claro rápido e que bloqueie a luz solar. Ele me deu uma tabela para a gente fazer essa escolha. Olha como é que é a tabela do cara. As amostras que foram testadas, o tempo para escurecer, o tempo para esmaecer ou clarear, e depois transmitância. Transmitância, mas professor, eu não sei o que é transmitância. Transmitância ele falava que é a razão entre quanto a luz atravessa e quanto a luz incide. Ou seja, o quanto a luz atravessa, né? Transmitância, quanto transmite. Olha só quais eram os dados. A amostra 1 demora 20 segundos para ficar escura e 50 segundos para clarear. E ela deixa passar 80% da luz. A amostra 2, 40 segundos para escurecer, 30 segundos para clarear. E deixa passar 90% da luz. A amostra 3, 20 segundos para escurecer, 30 segundos para clarear e deixa passar 50% da luz. A amostra 4, 50 segundos para escurecer, 50 segundos para clarear e deixa passar 50% da luz. 40 segundos para escurecer, 20 segundos para clarear e deixa passar 95% da luz. Qual amostra tu escolheria para fazer esse óculos? Concordo. Primeiro, se eu quero um óculos que me proteja da luz solar, não adianta deixar passar essa quantidade absurda de luz. Então eu fico entre aquelas duas, porque eu quero proteger o meu olho da insolação. E entre essas duas, a que escurece e fica clara mais rápido é a amostra 3. Tu vê, essa questão, não vejo
eu te passei idiota que te ajudou a matar essa questão. E o colega matou só de bater o olho e levou a amostra 3. Porque com a leitura fica claro o que ele está pedindo. A gente, de certa forma, tem que torcer para isso não acontecer muito, não, sabe? É bacana quando a questão envolve um conceitozinho de física específico. Tu vê essa questão, o que ela teve de fácil, a próxima questão dessa lista que eu estou na mão teve de elaborada. Eu diria que essa questão que eu vou corrigir para vocês agora foi a mais bonita do Enem do ponto de vista da física. Olha só que questão bonita essa aqui. Para quem quiser depois pegar essa questão na internet, basta digitar no Deus Google as lentes fotocromáticas pronto, já vais achar, também é de 2014, tudo isso é Enem. Olha só essa questão 62, cara, 62, aparece outra questão do Enem aqui para vocês, 2013. A mais bonita questão, eu diria, do Enem. Desenvolveu-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola elástica. Deixa eu desenhar para vocês entenderem o que a questão está dizendo. Esta barra, ela tem um comprimento L de 5 centímetros. Tem fio condutor aqui, ó. Tem um fio condutor. Quando eu aperto um botãozinho, passa uma corrente elétrica de 5 amperes por esse fio condutor. O ponto médio desta barra está preso a uma mola. E ele diz que a constante elástica dessa mola é 5 vezes 10 na menos 2 newton por centímetro. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano. Então, a matéria que a gente está vendo agora, campo magnético uniforme penetrando no plano do quadro. Vou representar através dos xizinhos. Para saber que campo magnético, Bzinho de bio. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo. Quando eu aperto o botãozinho e a corrente elétrica atravessa a barra, essa coisa vem para a esquerda com uma certa velocidade. Ele disse com que velocidade ela vem? 5 metros por segundo. E atingirá a catraca em 6 milissegundos. Aqui na parte da frente tem uma catraquinha. Quando essa barra vir bater nessa catraca, vai acionar um mecanismo para abrir a porta. Ele disse que o tempo que demora para essa barrinha sair daqui e chegar na catraca é de 6 milissegundos. Mili, a galera tem que lembrar que é 10 na menos 3. A intensidade do campo magnético
Se tem uma mola ali, né? De repente o aluno pensa em lei de Hooke, força elástica. Só tem um pequeno detalhe. Eu conheço o valor do K, ó, 5 vezes 10 na menos 2 newton por centímetro. Mas eu não sei nem o X nem a força. Me ferrei de novo. Fui na primeira fórmula achando que ia conseguir. Faltava duas coisas. Aí eu, não vou calcular a força. Vou usar a mola para calcular a força. Fui na fórmula da força elástica, me arrumei. Como é que eu vou descobrir o quanto essa mola foi esticada? Ele me falou com que velocidade isso aqui se mexe, né? E me falou o tempo também, né? Se eu tenho a velocidade e o tempo, não dá para descobrir o quanto o objeto se deslocou? Cara, tu vê, o aluno teria que ter muita calma para poder perceber que ele primeiro vai ter que achar o deslocamento na fórmula da velocidade, jogar na fórmula da força elástica para calcular a força e depois jogar na fórmula da força eletromagnética. Porra, por isso que eu digo, essa questão é top. Tu não precisa te preocupar com esse tipo de questão, na verdade. Não é essa questão que vai te fazer entrar ou não no vestibular. Se tu souber as questões básicas, tu entra, meu querido. A velocidade é quanto? 5. O deslocamento é o quanto a mola vai ser deformada. Quanto tempo aquela barrinha se deslocou? 6 milissegundos. 6 vezes 10 a menos 3. Está dividindo, passa multiplicando. 6 vezes 5, 30. Vezes 10 a menos 3. Isso está em metro. Só que a constante elástica da mola está em newton por centímetro. Olha que perigo. Vou passar para centímetro. Basta multiplicar por 100. Vezes 10 na 2. Isso vai ficar 30 vezes 10 na menos 1, ou 3 centímetros. Agora que eu descobri o quanto esta barra vai se deslocar para lá, eu descobri o quanto a mola vai ser esticada. 3 centímetros. Já que eu descobri que a mola vai se deformar 3 centímetros, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10 na menos 2, ou se eu preferir, 0,15 newtons. E agora sim que eu descobri o valor da força, eu substituo e consigo matar a charada. Seno de 90 dá 1, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 10 na menos 2, vai dar 0,3. Está multiplicando, passou dividindo. Igual às casas, elimina a vírgula, campo magnético 0,5 Tesla, que é a resposta de paraquedismo. Vai ter uma dessa, não desse tipo, quero dizer, vai ter uma dessa dificuldade. Todo Enem tem pelo menos uma questão que a gente chama de impossível. Não era impossível, impossível era, de repente, o aluno conseguir ter energia para no final da prova voltar nessa questão que ele de repente não fez de primeira e ter tempo, né, e mente para poder chegar junto na questão. Eu vou te confessar, sempre que eu faço simulado do Enem, eu entrego a prova em farrapos, eu não quero mais saber de nada, eu quero chutar a última questão e entregar de tão esgotado que eu estou mentalmente. Eu trabalho com esse tipo de coisa todo dia há mais de uma década. Imagina um aluno que de repente não está acostumado, né, a ficar horas e horas pensando, deve sair mais esgotado que eu. Por isso a dica, não sai lendo tudo 1000 vezes. Lê a pergunta, tu sente o clima na pergunta, se for uma coisa boa, faz a continha básica, passa para a próxima. Se tiver que esmiuçar o enunciado, de repente vai até deixar, né, mais para o final, quando tu sobrar um tempinho, se sobrar. Então olha só, galerinha, não esperem que vai ter mais do que uma questão desse tipo, tá? Não vai ter não. Essa outra questão que eu quero discutir com vocês, do Enem de 2012, eu lembro que logo depois que eu fui dar minha primeira aula depois desse Enem, muitas turmas me pediram essa questão. Olha só essa questãozinha. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. As portas têm dobradiças. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta
ou a letra C esqueceu do momento resultante zero, pensou só na força resultante zero. E aí então tinha que pensar no momento resultante igual a zero. A gente até ensina a teoria, mas não essa aplicação específica. E aí a beleza do Enem, ó, não tem que ser criativa, às vezes tem que extrapolar o que aconteceu na aula. Bem interessante. Deixa eu ver então, 1, 2, 3, 4 questõezinhas. Está fraco ainda, eu quero mais. Olha só essa questão, cara. Tudo a ver com o que a gente viu agora também na nossa matéria, eletromagnetismo bombando aqui. 2011, tá? Estamos regredindo no tempo aí. 2011. O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. A guitarra, para quem não sabe, tem um captadorzinho próximo da corda que a gente toca que vai captar alguma coisa que vai gerar o som da guitarra. Este captador, está no manual lá da guitarra, este captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem vibrações com o mesmo padrão do fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Cara, o que essa questão está dizendo é que o rock só pode nascer depois do eletromagnetismo. O rock é um fenômeno musical, porém eletromagnético também. Sem conhecimento de eletromagnetismo, a guitarra não poderia existir. Ele mostrou para a gente nesse pequeno texto qual é o funcionamento de um captador de guitarra. Ele disse então que o captador da guitarra tem um pequeno ímã. E esse ímã faz com que a corda da guitarra fique polarizada, polo norte e polo sul. Quando a corda da guitarra vibra, é como um ímã sacudindo próximo de uma solenoide de uma espira. E quando ocorre variação do fluxo magnético no interior do circuito, surge uma força eletromotriz induzida, ou uma corrente elétrica. Legal, ele explicou isso para a gente. Um guitarrista, trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Guitarrista. Aprendiz, né? Aprendiz. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som. Porque a corda de nylon, ele quer saber por que uma guitarra com corda de nylon não funciona. Letra A. Isola a passagem da corrente elétrica da bobina para o alto-falante. E aí, será que a corda de nylon isola a corrente que vai da bobina para o alto-falante? Ó, aqui está a corda da guitarra, que é de metal. O captador está aqui embaixo. O que é o captador? É um pequeno ímã. Em volta desse ímã tem uma bobina. O enunciado que disse, tem uma bobina, fio enrolado. Se eu tivesse um amperímetro aqui, quando a corda está parada, o amperímetro registra alguma coisa? Não, né? Quando eu bato na corda, como essa corda vai ficar polarizada devido à presença do ímã, é como se tivesse o polo norte e o polo sul do ímã na corda. Quando essa corda vibra, é como se o ímã fosse sacudido aqui próximo, né? Aí o amperímetro vai sacudir junto com a corda, certo? É essa a ideia. Só que aí eu vou jogar isso para o amplificador, em vez do amperímetro, e o amplificador vai jogar isso na caixa de som, produzindo o som. Na letra A ele disse o seguinte, ó, isola a passagem da corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Ele disse que se essa corda for de nylon e não de aço, isola a passagem da corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Quando eu trocar essa corda, eu mexi nessa estrutura? Não, né? Eu não mexi na bobina, nem no amplificador, nem no alto-falante. Eu troquei a corda da guitarra, não mexi no resto, pô. Eu não mexi no captador, então a letra A está fora da casinha. Isto ocorre porque a corda de nylon, letra B, varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o laço. Cara, quando eu afinei um violão com as cordas de nylon, à medida que eu toco o violão, as cordas têm que manter o mesmo tamanho, né? Quando eu digito uma certa nota no braço do violão e faço a corda vibrar, enquanto meu dedo está apertando aquele traste, a corda tem que vibrar com aquele mesmo tamanho, porque se ela muda o tamanho, muda a frequência, e se muda a
ação desprezível sob a ação do ímã permanente. Ele diz que a corda de nylon não se magnetiza. Materiais ferromagnéticos têm os seus ímãs elementares fortemente atraídos pelo campo magnético. Materiais que não são ferromagnéticos não vão apresentar essa imantação. E já que a corda não vai estar imantada, quando ela sacudir, ela não vai gerar variação no fluxo magnético na bobina. E aí a guitarra não funciona. Então a corda da guitarra é obrigatoriamente de aço, porque ela tem que ficar imantada pelo imãzinho da bobina, do captador. A letra C faz todo sentido. Na humildade, vamos analisar a letra D e a letra E. A corda de nylon induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador. A corda de nylon não vai induzir corrente nenhuma, porque ela não vai ficar imantada. Letra E. A corda de nylon oscila com uma frequência menor do que pode ser percebida pelo captador. Se o cara colocou a corda de nylon na guitarra e afinou, vai continuar gerando os mesmos sons, só que não vai ser captado pelo captador, só isso, só não vai ser recebido. Ou seja, vai virar um violão, na verdade, né? Não vai virar mais uma guitarra. Então tu vê, bastava lembrar da lei de Faraday. Para surgir força eletromotriz, corrente elétrica induzida, tem que variar o fluxo magnético. E essa variação do fluxo magnético existe porque a corda da guitarra é de metal e virou um pequeno ímã, imantada pela presença de ímã permanente na proximidade. Corda de nylon não geria imantação, então letra C. O nylon não vai ficar magnetizado e, portanto, não vai gerar variação no fluxo magnético. Comentário extra. Um dos maiores guitarristas de todos os tempos, de acordo com muitos, é o tal do Jimi Hendrix. Doente, cara, virado, era todo o maior grau de loucura possível. Mas era um cara genial, né? Apesar de usar LSD, eu acho que no café da manhã já, né? Ele, quando ia dar o show dele, botava LSD com a bandana dele para ir absorvendo lentamente pela pele. Então tu imagina, né? Um delírio que era a mente do Hendrix, aí tu entende de repente a expressão musical dele. O que as pessoas não sabem é que, além de doidão, ele entendia de física, ele manjava de física básica, ele sabia como é que funcionava o captador de guitarra. Então, quando ele comprava uma guitarra, ele adulterava a guitarra dele, ele desmanchava a guitarra, pegava os captadores e tirava algumas voltinhas de fio do captador, fazendo o computador ficar assim mais sensível ou menos sensível, já que ele diminuiu o número de espiras no captador. Com mais bobinas, com mais voltas de fio, quando o fluxo magnético varia numa das espiras, vai variar nas outras também, né? Então, quanto mais voltas de fio eu tenho ali no captador, mais sensível é o captador. Ele tirava algumas voltas de fio, deixava o captador menos sensível. Ué, mas por que ele queria piorar a guitarra dele? Justamente para poder alucinar um pouco mais no braço da guitarra, sem que algum erro fosse facilmente percebido. Então, tu vê, as guitarras do Hendrix, elas eram maquiadas, elas eram menos sensíveis do que guitarras comuns, o que não tira a genialidade dele, pelo contrário, só aumenta a genialidade dele, né? Ele ia lá e manjava tecnicamente do instrumento e adulterava o instrumento para poder expressar a música dele da melhor forma possível. Viagem, hein? Então, para ser bom músico, às vezes precisa conhecer um pouquinho da física por trás do instrumento também. Questão 65. Vamos a mais uma questão. Retrocedendo no tempo mais uma vez, 2010. Essa questão da guitarra era de 2011. Início do enunciado dizia: o manual de funcionamento de um captador. Depois, se tu quiser fazer a questão com mais calma, 2011. Questão de 2010. Questão de 2010, vocês sabem, né, cara? Nada se cria, tudo se copia, né? Essas questões, mesmo as de 2014, elas podem se repetir, tá, gente? Isso não é problema. Mas as questões mais antigas, a chance de ela aparecer remodelada para economizar recursos, digamos assim, é muito grande. Então dá uma olhada, mais uma questãozinha.